Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria dos números. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o conceito de mínimo múltiplo comum. Bom, o nome já fala, né? Mínimo múltiplo comum. Então, dados dois inteiros, eu vou querer analisar dentre todos os múltiplos o menor. Só que aqui a gente vai ter que fazer uma observação que eu vou considerar o menor natural, tá? Menor múltiplo positivo, né? Não nulo. Porque se eu analisasse os negativos também, aí poderia ter infinitos, né? Então, vamos por exemplo, aqui, ó. Determine o menor número natural, não nulo, divisível simultaneamente por 12 e por 15. Então, se eu pegar os múltiplos de 12 naturais, né? Você vai ter o 12, o 24 e assim por diante. 36, 48, 60, 72, 84, 96 e assim por diante. Vai embora, né? Se eu procurar os múltiplos de 15, né? Naturais, tá? Não nulos. Eu tenho 15, eu tenho 30, 45, os 60, 75, 90 e assim por diante. Então, o que a gente, para achar o mínimo múltiplo comum, eu quero o menor, tá? Então, o menor múltiplo comum. Ou seja, eu quero, dentre todos os múltiplos de ambos os números, o menor natural que seja múltiplo de ambos, tá? Então, o conceito é esse. Então, eu posso afirmar que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é o 60, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é estudar esse conceito e obter maneiras de calcular esse cara sem apelar para a listagem de todos os múltiplos, tá? A gente ainda não vai fazer aquela decomposição em fatores de números primos, tá? Que a gente aprende lá na escola. Que a gente vai fazer isso quando a gente for no próximo capítulo, na próxima aula, estudar números primos. Mas o que a gente vai ver hoje é basicamente uma relação forte entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá? Então, basicamente, se você calcular um deles, você calcula o outro, tá? Vai ter uma relação ali entre eles. Eu vou considerar primeiro, com a fim de introdução do problema, o conceito de múltiplos de um inteiro. Então, pega um inteiro m qualquer, tá? Esse m pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou representar assim, ó, m entre parênteses, ou em outros autores eles representam como mz. É o conjunto de todos os múltiplos do m, tá? Então, todos os números podem ser escritos da forma mk com k variando nos inteiros, tá? Então, pega o zero, né, que é 0m, o m, o 2m, 3m, 4m, 5m e assim por diante, tá? E também os negativos, menos m, menos 2m, menos 3m, menos 4m e assim por diante, tá? Então, isso aqui é o conjunto dos múltiplos inteiros de um inteiro m. Então, por exemplo, quem são os múltiplos do 2? Tem, por exemplo, os negativos, né? Menos 2m, desculpa, o o menos 6, o menos 4, o menos 2, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Ou seja, uns pares, né? Quem são os múltiplos de 3? Então tem o menos 9, o menos 6, o menos 3, o 0, o 3, o 6, o 9 e assim por diante. Ok? Então, quando a gente fala que o inteiro m é um múltiplo comum de dois inteiros a e b, quer dizer que o m é
divisível por A e B. Ou seja, ele é um múltiplo de A e também é um múltiplo de B. Isso é uma coisa dizer que o M pertence a esses dois conjuntos, né? Ao conjunto dos múltiplos de A e também pertence ao conjunto dos múltiplos de B, né? Então ele cai nessa interseção aqui, ó. Por exemplo, o 6 é um múltiplo comum de 2 e 3. Menos 6 também é um múltiplo comum de 2 e 3. Zero é um múltiplo comum de 2 e 3, tá? Então, por exemplo, menos 6, 0 e 6 pertencem a esse conjunto, né? A essa interseção. E no final das contas, quem vai ser o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? É o menor número natural nesse conjunto, nessa interseção, tá? Então a gente vamos ver em exemplos que quem é o menor múltiplo comum entre A e B. É basicamente essa interseção aqui, tá? É, entre aspas aqui, tá? Não é exatamente isso não, tá? É o menor natural nessa interseção, tá? Esse é igual aqui, tá errado, né? Correto assim, correto escrever isso aqui, ó. É o mínimo. Melhor escrever. É o menor natural nessa interseção, tá? Então, para começar, dados A e B, quaisquer, tá? Ambos são nulos, tá? Então esse conjunto aqui tem pelo menos um número que não seja o zero. É só pegar o A vezes B, né? Como A é diferente de zero e B é diferente de zero, então a lei do cancelamento nos diz que A vezes B é diferente de zero, né? Agora, AB pertence a esse conjunto, né? Porque ele é um múltiplo de A, né? E a B também pertence ao conjunto dos múltiplos de B, porque ele é um múltiplo do B, né? Então segue que AB pertence a essa interseção. Logo, essa interseção possui pelo menos um inteiro não nulo, tá? Então, dados os dois inteiros A e B, não ambos nulos, né? Se um deles for zero, o mínimo múltiplo comum é o zero, né? Então, o menor múltiplo é o zero. Então, menor múltiplo é natural, sempre a gente está pensando aqui, né? Vai ser o zero. Então, agora, se ambos A e B não forem nulos, então o produto deles sempre é um múltiplo de ambos, é um múltiplo comum, tá? Ou seja, o mínimo múltiplo comum é sempre menor ou igual que o produto desses dois números, né? Por exemplo, aqui, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é no máximo 6. Desculpa, eu falei o contrário. É maior ou igual que o produto, tá? Eu quero o menor. Não, tá certo, né? É o menor múltiplo. O 6 é um múltiplo de 2, é um múltiplo de 3. E na verdade ele é o menor múltiplo, né? Menor múltiplo é natural, tá? Então, o mínimo múltiplo comum de dois números é sempre, no máximo, o produto desses dois números, tá? Em alguns casos, vai ser exatamente produto, que é quando os números são relativamente primos. Tá? Tipo, o MDC entre 2 e 3 é 1, né? Então, vou fazer alguns exemplos aqui, ó. Quero calcular agora no item A
essa interseção. O conjunto dos múltiplos de 2, por definição, é o conjunto de todos os números da forma 2k, em que k varia nos inteiros. Então aqui tem o menos 4, o menos 2, o 0, o 2, o 4 e assim por diante. O conjunto dos múltiplos de 4 é o conjunto formado por todos os números que se escrevem da forma 4k, com k variando nos inteiros. Então aqui tem o menos 8, o menos 4, o 0, o 4, o 8 e assim por diante. Se você olhar a lista, né, o mínimo múltiplo comum, né, na verdade, quando a gente calcula a interseção, tá, você está calculando o mínimo múltiplo comum. Eu ainda não defini, mas já está subentendido aí. O menor múltiplo é o 4, né? O menor múltiplo comum vai ser o 4, tá? Estamos olhando. Nós podemos afirmar, né, que todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Né, o menos 4 está em ambos, o 4 está em ambos, o 0 está em ambos, né? O menos 8 e o 8 também são múltiplos de 2, tá? Então, olhando os conjuntos, a gente consegue desconfiar que isso aqui é verdade, né? Vamos provar isso aqui. Bem fácil, né? Se pega x, um múltiplo de 4. Então, ele se escreve da forma 4k para algum inteiro k. Então, existe um inteiro k. Então, aqui o x é da forma 4k. Só que se ele é da forma 4k, eu posso colocar um 2 ali em evidência, né? Eu posso escrever x como 2 vezes 2k. Então é um múltiplo de 2, né? É um múltiplo inteiro de 2 também. Onde x também pertence ao conjunto dos múltiplos de 2. Tá? Portanto, se eu fizer a interseção, né, desses dois conjuntos, como esse está contido nesse, a interseção vai dar o conjunto dos múltiplos de 4. Portanto, cuidado assim, não achar que a interseção, porque o 2 é menor que 4, vai dar o conjunto dos múltiplos de 2, tá? Não, é o contrário, vai dar a interseção dos maiores, tá? Se vocês lembrarem, isso aqui é um caso particular de um resultado que fala assim, que o mínimo múltiplo comum entre A e B, se o A divide B, isso é B. Por exemplo, se eu calcular o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 15, né? Isso vai dar 15, né? Porque todo múltiplo de 15 também é múltiplo de 3. Tá? Então, esse resultado aqui é esperado. Tá? Aí no item B, agora quero calcular a interseção dos múltiplos de 3 com os múltiplos de 2. Eu já citei lá em cima, né? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então isso aqui vai ter que dar o conjunto dos múltiplos de 6. E isso vai ocorrer porque eles são relativamente primos, tá? Então olha só, o conjunto dos múltiplos de 2 tem o menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. O conjunto dos múltiplos de 3 tem o menos 9, o menos 6, o menos 3, o 0, o 3, o 6, o 9 e assim por diante.
Vamos lá. Seja x pertencente a essa interseção. Eu vou provar que, na verdade, essa interseção é isso aqui, tá? Então pega um x que é um múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. Então eu quero provar que ele é múltiplo de 6, tá? Então, x é um múltiplo de 2 e x também é um múltiplo de 3. Então existem inteiros k e l. Tais que o x se escreve como 2k e também se escreve como 3l. Então x é da forma 3k e também x é da forma 2k e também é da forma 3l. Assim, eu tenho que 2k é igual a 3l. Em particular, 3l é um múltiplo de 2. Então isso implica que 2 divide 3l. Daqui eu concluo que 2 divide l. Isso aqui é um... Bom, a gente pode usar um resultado que a gente ainda não viu, tá? Porque 2 é primo. Quando um primo divide um produto, então obrigatoriamente um dos dois fatores ele divide. Só que 2 não divide 3. Então, obrigatoriamente tem que dividir L. Só que isso eu não vou usar aqui porque a gente não viu esse resultado ainda. Mas o que a gente viu é o seguinte, que foi lá na proposição, deixa eu ver qual foi. 85 da aula passada. Proposição 85 fala: se eu tenho dois números que são relativamente primos e 2 e 3 são, então se 2 divide o produto desse número, né, do que é relativamente primo com ele, e o múltiplo dele, então ele obrigatoriamente divide o outro fator. Então, como 2 divide 3L e 2 e 3 são relativamente primos, né, eu posso concluir que 2 divide L. Tá? Como 2 divide L, o L é um múltiplo de 2. Assim, existe um número inteiro, vou chamar de M, tal que o L se escreve como 2M. Aí eu vou juntar esse aqui, ó. X é 3L e L é 2M. Então, logo, X é 3L, ou seja, é 3 vezes 2M, né? Isso é 6M. Ou seja, X pertence a esse conjunto, ou seja, X é um múltiplo de 6. Então, o que a gente acabou de provar é que a interseção dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 3 é um subconjunto, tá? Ainda não provei igualdade, dos múltiplos de 6. Agora, a inclusão contrária é fácil, tá? Agora vamos pegar um múltiplo de 6 e provar que ele também é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Isso aí é bem tranquilo. Por outro lado, dado x um múltiplo de 6, temos que existe um inteiro k, tal que o x ele é da forma 6k. Assim, eu posso quebrar esse x, ele é da forma 2 vezes 3k, porque 6k é 2 vezes 3k, né? Então, ele é um múltiplo de 2. Então, x pertence a esse conjunto. Só que também posso escrever isso como 3 vezes 2k, né? Então, x também é um múltiplo de 3. Então, x pertence ao conjunto dos múltiplos de 3. Se eu junto essas duas coisas, eu concluo que x é um elemento dessa interseção. Ele é um múltiplo comum de 2 e de 3, tá?
Logo, o que a gente provou foi que todo múltiplo de 6 é um múltiplo comum de 2 e 3. Então, comparando essas duas inclusões, nós provamos que, na verdade, vale a igualdade, tá? Portanto, isso aqui é isso, tá? Então, note que aqui é um caso particular de um resultado que fala, se eu tenho dois números relativamente primos, então o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto deles. Então, o menor múltiplo comum de 2 e de 3 é o produto, que é 6, tá? Isso, note que a gente usou aqui, ó, o fato deles serem relativamente primos, tá? Agora o C. Vamos calcular isso aqui, ó. A gente vai provar que isso aqui é 20, né? Para quem já lembra lá do ensino médio, né? Quando eu decomponho 2 em fatores primos, isso é 2 ao quadrado. Quando eu decomponho 10, isso é 2 vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum, né? É 2 ao quadrado vezes 5, né? Esse 2 ao quadrado eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 5 elevado a zero, né? Então, o mínimo múltiplo comum, você pega os produtos, né, com expoentes maiores possíveis, né? 2 e 1. Então, no caso, vai dar 2 ao quadrado vezes 5 dá 20. Tá? Que é aquele processo de fatorar que a gente faz, né? Aí você pega o 4, pega o 10 e fatora. Dá por 2, que dá 2, que dá 5, dá por 2, que dá 1, que dá 5, dá por 5, que dá 1, que dá 1. Então é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Que é isso aqui, né? Então, mas vamos calcular usando, digamos assim, na raça, né? Que é o que a gente, usando o que a gente tem para usar por enquanto, tá? Vou mostrar que o conjunto dos múltiplos comuns de 4 e 10 é o conjunto dos múltiplos de 20. Então, igual ao exemplo anterior, seja x um número inteiro que é múltiplo de 2 e múltiplo de 10. Então, x é múltiplo de 4 e x é múltiplo de 10, onde existem inteiros k e l, tais que o x se escreve da forma 4k e também se escreve, é um múltiplo de 10, né? Se escreve da forma 10l. Vamos lá, assim, o 4k é x e 10l também é x. Então 4k tem que ser igual a 10l. Então o que eu vou fazer aqui? Eu, isso que implica que o 4 divide 10l. Só que daqui eu não consigo afirmar que o 4 divide L. Porque 4 e 10 não são relativamente primos, tá? O MDC deles é 2. Mas eu consigo fazer aparecer um fator relativamente primo com o 4, que é o 5. Porque o 10L é 5 vezes 2L. Então aqui eu posso usar o fato do MDC entre 4 e 5 ser igual a 1. Ó. Então eu posso usar a proposição, deixa eu ver qual que é mesmo. 85 da aula passada. Então a proposição 85 nos garante que o 4 divide 2L. Então 2L é um múltiplo do 4. Então existe um inteiro
que eu vou chamar de M, tal que 2L é 4 vezes M. Agora vamos juntar isso. O X, ele é da forma 10L. Só que 10L é 5 vezes 2L. Só que 2L é 4M, então é 5 vezes 4M, que dá 20M. Então, X é um múltiplo de 20. Esse 20 foi esquisito. Logo, X é um múltiplo de M. X é um múltiplo de 20. Então, o que a gente fez? A gente mostrou que todo inteiro nessa interseção está nesse conjunto. Assim, essa interseção é um subconjunto dos múltiplos de 20. Note que aqui a gente fatorou, né, o 10, né, como 2 vezes 5. Tá? Agora, provar que 20 está contido nessa interseção é a parte fácil, né? Por outro lado, dado o múltiplo de 20, temos que existe um inteiro k tal que x é 20k. Só que daí, ó, bom, a gente fez a mesma coisa que a gente fez antes, né? X é 20k. Só que 20k se escreve como 2 vezes 10k. Ai, desculpa, não é isso não, né? Aqui tá errado. É 4 e 10, tá? É 2 e 4, não. Foi isso aqui que a gente provou aqui. Aqui é 4 vezes 5, né? Então x acaba sendo um múltiplo de 4. E também acaba sendo um múltiplo de 10, que você pode escrever isso como 10 vezes 2k. Então x é um múltiplo de 10. Juntando as duas coisas, eu concluo que x é um múltiplo de 4 e é um múltiplo de 10. Só confirmar, é 4 e 10 mesmo, né? Isso. Portanto, o que a gente provou aqui é que todo múltiplo de 20 é um múltiplo comum de 10 e 4. Juntando então essas duas inclusões, concluímos que vale a igualdade, né? Então, consequentemente, os múltiplos comuns de 4 e 10 são os múltiplos comuns de 20. Bom, pessoal, agora vamos considerar o mínimo múltiplo comum de dois números naturais. Então, a gente começa com a definição, que é o que a gente já deve ter, você já deve ter visto no ensino médio, né? Então, dados dois números naturais, A e B, o número natural M, eu vou dizer que ele é o mínimo múltiplo comum de A e B, se ele é o menor múltiplo comum de A e B. E a notação é o MMC. Então, vamos lá. O que significa, né? Então, ele é um múltiplo comum, ou seja, ele é um múltiplo de A e ele é um múltiplo de B. Ou seja, A divide M e B divide M. Também, ele vai ser um... todo múltiplo comum de A e B também vai ser um múltiplo do
seu do MMC de A e B. Ou seja, para todo natural M' que é múltiplo de A e é múltiplo de B, ele também vai ser um múltiplo de M. Tá? O item A, então, bem semelhante ao que ocorre lá na definição de MDC, né? O item A aqui está dizendo que M é um múltiplo comum de A e B. E o item B está dizendo que o M, né, o mínimo múltiplo comum, ele é o menor múltiplo comum, né? Que qualquer múltiplo comum de A e B também é um múltiplo do MMC, tá? Bom, vamos fazer um exemplo agora. Então no item A, a gente vai provar que o MMC de 2 e 5 é 10. E depois no item B, a gente prova que o MMC de 6 e 14 é 42, tá? É para usar a definição, tá? Então primeiro tem que provar a primeira propriedade. Então tem que mostrar que o 10 é múltiplo de 5 e múltiplo de 2. Isso é fácil, né? 2 divide 10, por quê? Pois o 10 se escreve como 2 vezes 5. Também 5 divide 10, pois 10 é 2 vezes 5. Só um detalhe. Se você lembrar do exemplo anterior lá, acontece aqui, ó. O 2 e o 5 são relativamente primos, tá? Então o mínimo múltiplo comum deles é o produto deles, vai dar 10. Tá? Então coincide com aquilo que eu falei para vocês que vai acontecer. Bom, agora vamos pegar um natural M', que é múltiplo de 2 e de 5. Tal que 2 divide M' e 5 divide M'. Aí, aqui eu vou usar o fato de 2 e 5 serem relativamente primos. Aí a gente tem da aula passada a proposição 86. Lá fala o seguinte: se A divide C e B divide C, e eu sei que o máximo divisor comum entre A e B é 1, tá? Então se A e B são relativamente primos e ambos dividem um mesmo número C, então o produto também divide C. Então essa proposição nos garante que 10, que 2 vezes 5 divide M'. Isto é, 10 divide M'. Então, todo número natural, que é um múltiplo comum de 2 e 5, também é múltiplo do 10. Então, por I2I segue que 10 é o MMC entre 2 e 5. Tá? Agora o item B. Quero provar que 42 é o mínimo múltiplo comum de 6 e 14. Então, a primeira coisa, tem que provar que 42 é múltiplo de 6 e 14. Para começar, 6 divide 42, pois 42 é 6 vezes 7. E também 14 divide 42, pois 42 é 14 vezes 3. Agora eu vou mostrar que todo múltiplo comum de 6 e 14 também é um múltiplo do 42. Aqui, ó, não vai ser tão simples quanto o item A, né? Porque 6 e 14 não são relativamente primos, tá? O MDC deles é 2. Então a gente vai ter que analisar ali a estrutura desses caras.
Então, seja M' um número natural tal que 6 divide M' e 14 divide M'. Logo, M' é múltiplo de 6 e múltiplo de 14. Então, existem inteiros K e L, tais que M' é 6K e também é 14L. Assim, existem números naturais. Não serão naturais, né? Porque M' é natural, 6 é natural, então o K tem que ser natural. A mesma coisa o L vai ser natural, tá? K e L, tais que o M' é da forma 6K e ele também é da forma 14L. Então, ó, M' é natural, então é 6 natural, então o K não pode ser negativo, né? Por isso que eu falo, em vez de colocar inteiro aqui, coloquei natural, mas não muda muita coisa não. É, onde? Então, a análise que eu vou fazer é uma que a gente fez anteriormente, né? Ó, 6K igual a 14L. Então a ideia é dividir pelo MDC entre 6 e 14, tá? É, que eu... A gente fez isso no exemplo, deixa eu ver. Aqui nesse exemplo aqui a gente fez, ó. Qual que é o exemplo? É no item C aqui do exemplo 92, ó. A gente iguala, então 4 tem que dividir 10L e assim por diante. É a mesma coisa aqui, ó. 6K é igual a 14L. Então isso implica que em particular 6 divide 14L. É... Então 6 divide 7 vezes 2L. Como 6 é relativamente primo com 7, eu posso afirmar que 6 divide 2L. Só que se eu quiser mais ainda, ó, o 6 é 2 vezes 3. Então 2 vezes 3 divide 2L. Então, em particular, o 3 divide 2L. Deixa eu só abrir mais espaço aqui. Mas, de novo, aqui eu concluo que 3 divide L, tá? Porque MDC entre 3 e 2 é 1. Então 3 divide L. Logo, existe um inteiro. Vou manter a nomenclatura. Um natural M tal que L é 3M. Vou usar M não, porque eu não confundi ali com da definição. 3, 1N, tá? Donde M', que é 14L. Então ele é 14 vezes 3N,
que é 42n. Ou seja, 42 divide m', que é o que a gente queria. Então, se m' é um múltiplo tanto de 6 quanto 14, ele também é um múltiplo de 42. Então, portanto, juntando aí o que a gente acabou de mostrar nos dois itens, o mínimo múltiplo comum de 6 e 14 é o 42. Vamos provar essa proposição aqui. Na verdade, é uma proposição que a gente vai provar agora e depois um corolário que é consequência. Essa proposição é aquela que relaciona mínimo múltiplo comum com o máximo divisor comum. Então, pega A e B, dois números naturais são nulos, tá? Peguei ambos não nulos porque se um deles, se um desses for zero, o MDC vai ser o zero, né? Não. Bom, na verdade basta pegar ambos não nulos, né? Não ambos nulos. O problema é que quando os dois forem zero, né? O MDC vai dar zero, então aqui não dá para jogar essa fórmula, né? Então pega A e B, dois números naturais, não ambos nulos. Então vale essa relação aqui, ó. O MMC é o produto AB dividido pelo MDC. Ou seja, AB, né, o produto A vezes B, é o produto do MMC pelo MDC deles. Primeiramente, note que, então vamos provar. Se esse número aqui, ó, AB dividido pelo MDC, A dividido pelo MDC e B dividido pelo MDC existem, são números naturais, tá? Então faz sentido fazer conta com essas frações, na verdade todo mundo aqui é número natural, né? O MDC entre A e B, em particular, ele é um divisor tanto de A quanto de B. Então ele divide AB, divide A e divide B. Então todos esses três números vão ser naturais. E esse cara aqui eu vou denotar por M. Para simplificar aqui, denotemos por M esse cara aqui. Primeiro, tem que provar que esse M, eu vou mostrar, a gente vai ver que M é o MMC entre A e B. Tá? Então, eu chamei esse número aqui de M, tem que mostrar que ele é igual ao MMC de A e B. Primeira coisa, vamos lá. Tem que mostrar que A divide M e também que B divide M. Só que olha só, o M é AB dividido pelo MDC entre A e B. Que eu posso escrever como A vezes B dividido pelo MDC entre A e B. Isso aqui é natural, né? Então, A vezes o natural dá M. Então, A divide M. De modo análogo, o M, que é isso aqui, isso é B vezes A dividido pelo MDC entre A e B. Isso aqui é natural. Então, B vezes algum natural dá M. Ou seja, B divide M.
Então o item A da definição está provado, né? O M, esse M aqui, é um múltiplo comum tanto de A quanto de B. Agora, a gente tem que provar que todo múltiplo comum de A e B também vai ser um múltiplo do M. Então, seja M' um número natural tal que A divide M' e B divide M'. Então, existem números naturais K e L tais que o M' é K vezes A e M' também é B vezes L. Eu tenho que provar, né, que esse M também divide o M'. Então vamos lá. Então, disso e disso, né? Como os lados esquerdos são iguais, os lados direitos são iguais, né? Então, K vezes A é igual a B vezes L. Isso é equivalente a dizer que A dividido pelo MDC entre A e B vezes K é igual a B dividido pelo MDC entre A e B vezes L. Então vamos lá. Dessa igualdade segue que esse cara divide esse produto aqui. Portanto, A dividido pelo MDC entre A e B divide B dividido pelo MDC entre A e B vezes L. Aí na aula passada a gente viu um corolário, que é o 84, que fala que esses dois caras aqui são relativamente primos, tá? Então segue do corolário 84, que A dividido pelo MDC entre A e B dividido pelo MDC entre A e B, eles são relativamente primos. Então, como esse cara e esse são relativamente primos, e esse divide esse produto, então esse cara tem que dividir o L, tá? Logo, aí eu uso agora a proposição 85. Nos diz que A dividido pelo MDC entre A e B divide L. Logo, esse L, ele é um múltiplo desse cara. Então existe um inteiro, deixa eu ver, vou chamar de N,
que multiplicado por L resulta nesse cara aqui. Logo, existe um número natural N tal que L é A dividido pelo máximo divisor comum entre A e B vezes N. Donde? Agora vamos lá. O M' é BL, né? Então lá. M' é B vezes L. Só que o L é isso aqui. Então é B vezes A dividido pelo MDC entre A e B vezes N. Só que isso aqui é um M, né? Então isso aqui é AB dividido pelo MDC entre A e B vezes N. Então isso aqui é M vezes N. Ou seja, M divide M'. Que é o que a gente queria, né? Então o M' é um múltiplo do M. Então todo natural M' que é múltiplo tanto de A quanto de B, obrigatoriamente é um múltiplo do M. Então o M é o mínimo múltiplo comum entre A e B. Então MMC entre A e B é o M, né? Mas quem é o M? É isso aqui. Que é o que a gente queria, né? Segue desse resultado o seguinte corolário. Aí assim, aqueles resultados de MDC a gente pode adaptar para MMC, né? Então aqui, ó, A e B são dois números naturais, por hipótese A divide B. A tese, então, é que o MMC entre A e B é o maior, né? É o múltiplo, é o B. Isso é fácil de ver, porque como A divide B, a gente tem uma proposição 63, que é de umas 2 ou 3 aulas atrás. Ela nos diz que o MDC entre A e B é o A. Logo aplica essa proposição 94, que a gente acabou de ver. Então, essa proposição nos garante que o MMC entre A e B é A vezes B dividido pelo MDC entre A e B. Só que o MDC entre A e B é A nesse caso, né? Então isso aqui fica A vezes B dividido por A por A dá 1, então isso aqui dá B, que é o que a gente queria. Tá? Então, para números naturais, se o A divide B, o MMC entre A e B é o B, e como a gente tinha visto antes, o MDC entre A e B é o A. Então, se A divide B, A é o MDC e B é o MMC. Ok? Então, agora, digamos assim, sabendo calcular MDC, eu sei calcular MMC. Item A, como é que eu calculo MMC entre 65 e 26? Vamos usar lá o Euclides, né? Vamos calcular MDC primeiro. 65 dividido por 26, 2 vezes 26 dá 52, né? 52 65 dá 13.
26 por 13 dá 2 e o resto dá 0. Então, ó, o MDC é 13. Então, pela proposição 94, o MMC entre 65 e 26, isso é 65 vezes 26 dividido pelo MDC, divide por 13. Então, isso aqui é 65 vezes 2, né? Que dá 130. Agora, item B. 84 e 72. Calcula primeiro o MDC. Nossa, que dá 1 e o resto dá 12. 72 por 12 dá 6, né? E o resto dá 0. Então, ó, o MDC é 12. Então, o MMC entre o 84 e o 72 é 84 vezes 72 dividido por 12. Então, isso aqui fica 84 vezes 6, que vai dar 504, tá? Então, por enquanto, a maneira mais rápida que a gente tem que calcular MMC, né, de dois números naturais é essa, tá? Usando essa fórmula, ou seja, a gente depende do MDC, na verdade. Ok? Bom, gente, para encerrar agora, vamos estender o conceito do nosso estudo até agora para os números inteiros, tá? Então, vamos calcular o MMC de dois números inteiros. Eu poderia ter começado direto por aqui, sem fazer aquele estudo sobre os naturais, tá? Se eu tivesse feito dessa forma, a definição seria essa, tá? Não está errado definir assim. Então, dados A e B, dois números inteiros, vou falar que o número inteiro M é o mínimo múltiplo comum de A e B, a gente denota da maneira usual. Se o M, então, o mínimo múltiplo comum tem que ser natural, ele tem que ser um múltiplo comum de A e B, né? Ou seja, A divide M, B divide M. E além disso, todo inteiro que é múltiplo tanto de A quanto de B, obrigatoriamente tem que ser múltiplo do MMC. Tá? Essa é a definição mais geral que a gente poderia dar, né? Só que agora, como a gente estudou o conceito sobre os naturais, a gente pode definir assim, ó. Dados dois inteiros A e B, o MMC entre A e B é a mesma coisa que o MMC entre o módulo de A e o módulo de B. Da mesma maneira que a gente fazia lá para MDC, tá? Isso segue do seguinte fato, que dados dois inteiros x e y, dizer que x divide y equivale a dizer que o módulo de x divide o módulo de y, né? Ou seja, x divide y, menos x divide y, x divide menos y, menos x divide menos y, são todas equivalentes. Se uma é verdadeira, todas as outras três também são, tá? Então, por exemplo, o MMC entre menos 10 e 5 é igual ao MMC entre 10 e 5. Então, na hora de calcular o mínimo múltiplo comum em que apareçam ali números negativos, você pode considerar ignorar o sinal de menos, tá? E considerar só os módulos no cálculo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar então a definição, essa definição aqui, tá? Para calcular o MMC entre menos 5 e 25 e o MMC entre menos 11 e menos 35. Então vamos lá. Primeiro, menos 5 divide 25, tá? Pois o 25 eu escrevo ele como um menos 5 vezes menos 5. Então, bem, 25 divide 25, isso é bem óbvio, pois 25 é 25 vezes 1. Bom, parece que é o 2i, né? Que 25 é natural, não tem dúvidas, né? Agora eu tenho que pegar um inteiro
e supor que ele é um múltiplo comum, tá? De menos 5 e de 25. Tal que menos 5 divide m' e o 25 divide m'. Logo, bom, não tem que provar, né? Já vem por hipótese que o 25 divide m'. Tá? Isso aqui, na verdade, ó, vem mais ou menos, né? Vem de um resultado semelhante a esse, né? Se o A divide B, então o MMC entre A e B é o B, né? Para números inteiros, né? Por exemplo, vai aparecer, na verdade, um módulo, tá? Aqui, o MMC entre menos 5 e 25 é o módulo de 25, que é 25. Porque o 25 é o múltiplo do menos 5, tá? Então tá de acordo com o resultado que a gente vai ver aí hoje. Agora, vamos calcular o MMC entre menos 11 e o menos 35. Bom, eu quero provar que esse resultado é 385. 385 é maior ou igual a zero, então é natural, tá? Agora, ele é múltiplo de menos 11, né? Isso que o 385 é menos 11 vezes o menos 35. Então, esse aqui é um daqueles casos em que eu tenho dois caras que são relativamente primos, tá? Então, o MMC deles vai ser o produto deles. Na verdade, vai ser o módulo do produto, tá? Quando eles forem relativamente primos. Nesse caso, o produto vai dar natural, né? Então, vai dar certo o produto. Então, também, né? O menos 35 divide 385, pois 385 é menos 11 vezes menos 35. Agora, seja, vou pegar um múltiplo comum de menos 11 e de menos 35. Então, seja m' um inteiro, tal que menos 11 divide m' e menos 35 divide m'. Como menos 11 e menos 35 são relativamente primos, o produto deles divide m'. Segue que menos 11 vezes menos 35 divide m'. Ou seja, 385 divide m'. Então, acabou, né? Portanto, o mínimo múltiplo comum entre menos 11 e menos 35 é igual a 385. Essa aqui é uma versão ali da proposição 94, né? Que é o que eu falei que a gente pode usar. Então, pegar A e B, dois inteiros não nulos. Então, MMC entre A e B é o módulo de A vezes B, dividido pelo MDC entre A e B. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar a proposição 94, tá? Que é essa aqui. É a versão dessa proposição para naturais, tá? Então, a gente sabe que o mínimo múltiplo comum entre A e B
é o mínimo múltiplo comum entre módulo de A e módulo de B. Mas isso aqui é módulo de A vezes módulo de B dividido pelo MDC entre módulo de A e módulo de B. Só que módulo de A vezes B é módulo de AB e o MDC entre módulo de A e módulo de B é o MDC entre A e B. Que é o que a gente queria, né? Aí nessa passagem, né, daqui para cá, eu usei a proposição 94. Agora esse aqui também é uma versão desse corolário aqui, ó. Corolário 95, né? Então, aqui, ó, se A divide B, então MMC entre A e B é o B, né? No nosso caso, em vez de aparecer B, vai aparecer o módulo de B. Aqui, só uma observação, como A divide B, segue que o módulo de A divide o módulo de B, tá? Que é o módulo de A, ou ele é A ou ele é menos A, e o módulo de B, ou é B ou é menos B. Então, os 4 casos possíveis continuam sendo verdadeiros porque isso aqui é verdadeiro, tá? Tô assumindo isso aqui por hipótese. Logo, aí pela proposição 63, que foi lá na primeira aula sobre MDC, foi MDC sobre os naturais. Então, o MDC entre A e B, isso é o MDC do módulo de A e do módulo de B, isso vai dar o módulo do A. Logo, o mínimo múltiplo comum entre A e B, pela proposição 98, né? Esse é módulo de A vezes B, dividir pelo módulo de A. Então, isso aqui é... Bom, isso aqui você pode escrever assim também, né? Sobrar só o módulo de B. Tá. Isso aqui é igual a isso aqui, né? Então, se B é múltiplo do A, o MMC entre A e B é módulo de B, tá? Aí módulo aparece porque o B pode ser negativo, tá? Então, por exemplo, quanto que dá o MMC entre menos 124 e 52? Vamos calcular primeiro o MDC. Então, ó, eu ignoro o sinal de menos para calcular o MDC. Calculo o MDC entre 124 e 52, né? Se dá 2, vai sobrar 20, né? 2 vezes 52 dá 104. Para 124 sobra 20. Agora pega 52 e divide por 20. Isso dá 2, sobra 12. Pega 20 e divide por 12, isso dá 1 e sobra 8. Pega 12 e divide por 8, isso dá 1 e sobra 4. Pega 8 e divide por 4, isso dá 2, o resto é 0. Então o MDC é 4. Então o MDC entre menos 124 e o 52, isso é 4. Então o MMC entre menos 124 e o 52, isso é módulo de menos 124 vezes módulo de 52 dividido por 4. Aí, fazendo as contas, que dá 1612, tá? O item B aqui, ó,
eu quero o MMC entre menos 14 e menos 8. Por enquanto só dá para fazer usando o MDC, né? Ou a definição, né? A gente não sabe fatorar os números. Então vamos lá. Então calcula o MDC entre 14 e 8. 14 por 8 dá 1, sobra 6. 8 por 6 dá 1 e o resto é 2. 6 dividido por 2 dá 3 e o resto dá 0. Então o MDC é 2, tá? Então o MDC entre menos 14 e menos 8 é 2. Logo, o mínimo múltiplo comum entre menos 14 e menos 8 vai ficar 14 vezes 8 por 2, né? Então vai dar 56. Né? 14 é módulo de menos 14 e 8 é módulo de menos 8, tá? Aí, para encerrar a aula, eu vou fazer esse exemplo aqui. Um exemplo um pouquinho mais elaborado. Ó. Eu quero todos os valores possíveis para o par de números naturais positivos, tá? Então, A e B maiores ou iguais a 1. Eu quero, bom, A menor ou igual a B. Eu sei que o produto AB dá 6.720 e o mínimo múltiplo comum é 1.680. Bom, a gente sabe, aqui todo mundo é natural, né? Então, o MMC entre A e B fica AB dividido pelo MDC entre A e B. Então, isso aqui implica que 1.680, né? Na hora que é equivalência. O produto a gente também tem, é 6.720 dividido pelo MDC entre A e B. Então, resolve essa conta aqui, você vai chegar que o MDC entre A e B é 4, né? Então, o MDC entre A e B é 6.720 dividido por 1.680. Então, isso aqui equivale a dizer que o MDC entre A e B é 4. Então, para A e B eu conheço o mínimo múltiplo comum deles, e conheço o produto deles, e conheço agora o MDC deles. Então, em particular, A e B são múltiplos de 4. É, 4 divide A e 4 divide B. Onde existem inteiros K e L, tais que A é 4K e B é 4L. Então, eu preciso encontrar K e L. Se eu achar K e L, eu multiplico por 4 e eu chego no A e o B, tá? Só que, vamos lá, a gente sabe que AB é 6.720. Isso é A vezes B. Então, isso é 4K vezes 4L. Então, isso é 16 vezes KL. Então, eu consigo afirmar agora, deixa assim, onde K vezes L é 6.620 dividido por 16, né? Então, K vezes L é 420. Então, eu vou escrever todas as possibilidades de 420 como um... Deixa eu ver quanto que vai dar. Como um produto de dois naturais, tá? A e B são naturais positivos, tá? Então, o K e o L também devem ser, tá? Então, eu tenho que escrever 420 todos os modos possíveis como um produto de dois naturais positivos. Aí também o K tem que ser menor que o L, né? Menor ou igual a L, porque o A tem que ser menor ou igual a B aqui, tá?
Então as possibilidades são 1 e 420, 2 e 210, 3 e 140, 4 e o 105, 5 e 84, 6 e 70, 7 e 60, 10 e 42, 12 e 35, 14 e 30, 15 e o 28, 20 e o 21. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 pares. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, ó, 1 vezes 420 dá 420, 2 vezes 210 dá 420, assim por diante, tá? Tipo, 10 vezes 42 dá 720, 14, 420. 14 vezes 30 dá 420. Então, estão todos esses os pares possíveis para K e L, tá? Só que pelo corolário 84, a gente sabe que o máximo divisor comum entre K e L é o K é A sobre 4 e 4 é MDC. Então, o K é A dividido pelo MDC entre A e B. De maneira análoga, o L é o B dividido pelo MDC entre A e B. E o corolário lá, 84, fala que isso é 1. Então, a gente sabe que além do produto K vezes L tem que dar 420, eles devem ser relativamente primos, tá? Então, os possíveis valores aqui, K e L, são... Então, eu vou pegar só aqueles pares que são relativamente primos. Então, pode ser 1 e 420. Ó, 2 e 210 não pode, né? Porque ambos são pares, então o MDC ali é 2. 3 e 140 serve. 4 e o 105. 5 e 84. O 6 não, tá? Porque 6 e 70, por exemplo, são divisíveis por 2, então MDCs não são relativamente primos. 7 e 60. 12 e 35. 15 e 28. O 20 e o 21. Logo, os possíveis pares AB, né? Então lembra que A e B tem que multiplicar todo mundo por 4, né? Porque esse é o K que serve e esse é o L. Então o A é 4K e o B é 4L. Então pode ser 4 e... Isso aqui é 1680 e assim por diante, tá? Então quais são os pares possíveis, né? 4 e 1680. Segundo par vai dar 12 e 760, 560. Vou copiar aqui, ó. 12 e 560. É só pegar aqueles pares possíveis e ir multiplicando todos por 4. 16 e 420. 20, 336. 28 e 240. 48 e 140. 60 e 112. 80 e 84. Então nós temos esses 8 pares, né, de números naturais A e B, com naturais positivos, tá? Com o A menor igual a B, né? A primeira coordenada menor ou igual a segunda. O produto deles dá 6.720. E eles têm mínimo múltiplo comum igual a 1.680. Ok?
Bom, gente, então a aula de hoje era isso. Vou ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente volta para falar de números primos, ok? Até lá então.